Irmãos, hoje nós vamos finalizar o estudo sobre a cultura do voluntariado. Só para que nós possamos entender, e é claro, o objetivo nosso como igreja, como povo de Deus, é que nós cresçamos em graça, em conhecimento, que nós cresçamos como igreja do Senhor, como família do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, e eu tenho certeza que também é o desejo do coração de Deus, que a igreja do Senhor venha crescer, porque quanto mais a igreja de Deus cresce, nós sabemos que alargam as tendas, e nós sabemos que quanto mais a igreja cresce, mais o inferno diminui. Quanto mais nós ganhamos almas para Jesus, menos pessoas estão sendo conduzidas ao inferno. Por isso que é o desejo do nosso coração, povoar os céus e despovoar o inferno. Mas isso só vai acontecer se todos nós, como igreja, como família de Deus, nos unirmos desse propósito de ganharmos almas, de ganharmos vidas. E é claro que, como nós falamos aqui, só para lembrar você, assim como está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz o texto sagrado: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida por resgate de muitos. Então Jesus veio para servir e não para ser servido. Da mesma forma, nós precisamos entender que o nosso propósito como igreja do Senhor é servirmos uns aos outros, e nós servindo uns aos outros, nós provamos que amamos as pessoas. A melhor forma de dizer eu te amo para alguém é quando você cuida dessa pessoa. Falar eu te amo é muito fácil, da boca para fora é muito fácil. Às vezes o casal de namorados olha um no olho do outro hoje e amanhã já diz eu te amo, E às vezes não é um sentimento genuíno, verdadeiro. Dizer eu te amo é entender que nós precisamos andar juntos, sofrer, passar por dificuldades. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Nós sabemos que no verso 8 ele diz que o amor jamais acaba. Nós sabemos que ali em 1 Coríntios ele diz que o amor é superior ao dom de línguas. O amor é superior à língua, porque ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor, seria como o metal que ressoa ou como o símbolo que retine. Nós sabemos que ele faz questão de dizer: olha, o amor é superior ao dom de profecias. O amor é superior a todo conhecimento e toda ciência. Ainda que você dê o seu corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, nada disso te adianta. Ainda que você venda tudo que você tem para dar aos pobres, sem amor, de nada vale. A sua motivação precisa ser o amor. E é claro, nós falamos aqui para lembrar você que a cultura do voluntariado não é método. Método é para que vocês fazem isso. E nós sabemos que quando se trata de cultura, é para quem eu faço. Então, quando nós fazemos algo, nós precisamos entender que o mais importante é para quem fazemos. E quando nós fazemos algo, nós fazemos para Deus. Então, não é o que eu faço, mas quem eu faço. Voluntário ou voluntariado não é a cultura da mão de obra barata, mão de obra de graça, não. Voluntário é mão de obra que não tem preço. Nós precisamos entender que o trabalho do voluntário é algo riquíssimo, é algo que glorifica e exalta o nome do Senhor. Nós sabemos que, imagine, irmãos, às vezes você pode pagar alguém para ficar ali na porta. Nós poderíamos pagar alguém. Nós poderíamos pagar alguém para tocar os instrumentos, para cantar, como algumas igrejas já fazem, mas nós sabemos que voluntariado é a cultura daquilo que não tem preço. E por isso que é voluntário, é entender o processo de Deus nos servir uns aos outros. E nós falamos aqui que esse processo começa onde? Na mente. O processo do voluntariado começa na mente e depois ele faz o quê? Ele desce para o coração, porque inflama o coração. E quando inflama o coração, nós podemos falar de uma coisa chamada paixão. A paixão é que move as nossas vidas. Se nós não somos apaixonados pelo que fazemos, nós não fazemos com qualidade. Muitas pessoas não entendem esse sentimento, porque é preciso ser apaixonado pelo que faz. Não adianta uma pessoa estudar para ser professora, não adianta ela se pós-graduar, não adianta ela fazer um mestrado, um doutorado para dar aula.
Se ela não tem amor pelos seus alunos, ela vai ser uma péssima professora. Se uma pessoa estudar a vida toda para ser um pastor, mas se a motivação dele é o dinheiro, ele vai ser um péssimo obreiro na casa de Deus. Da mesma forma, não importa se ele está ali na recepção, se ele está no estacionamento, se ele está arrumando a igreja de Deus, cuidando da zeladoria da igreja do Senhor, nós sabemos que essa pessoa ela não vai longe, porque quando se trata de voluntário, nós precisamos entender que nasce na mente, desce para o coração, depois passa para as suas mãos, que aí entra a execução. A execução é como é que eu sirvo pessoas, e muitas vezes eu sirvo pessoas cuidando uns dos outros, dando um abraço, estendendo a mão, ajudando, dando uma carona para alguém, auxiliando alguém, levando uma cesta básica. Muitas vezes nós ajudamos e nós fazemos algo no reino de Deus dessa forma, desce e passa para as mãos, depois transforma o ambiente e depois nós ofertamos algo a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender o valor de um voluntário. E voluntário nós precisamos respeitar e honrar os voluntários, aqueles que estão na casa do Senhor. Voluntário carrega o maior título que o homem pode ter, que é o título de servo. Porque a palavra do Senhor, assim como nós lemos em João, se tiver fácil aí, João capítulo 13, ele faz questão de dizer e trazer à nossa mente, onde nós lemos João 13, ele faz questão de dizer, ora, ali, vou ler só o verso 16, ele diz o seguinte, verso 15, porque eu vos dei o exemplo. A Bíblia diz que Jesus nos deu o exemplo. Ele diz, olha, assim como diz na palavra do Senhor, nós sabemos aqui que Jesus lava os pés dos discípulos, mas ele lava os pés dos discípulos porque ele estava dando exemplo aos seus discípulos. Porque os discípulos o chamaram de mestre e senhor, e ele diz, olha, dizeis bem, porque eu sou, ora, se eu sendo, e aqui ele inverte, se eu sendo senhor e mestre, Jesus era senhor, e mestre era a forma que Jesus servia as pessoas. Quando nós pensamos em servir, nós pensamos em dons de ministério, é dom de serviço, da mesma forma que existem os dons de profecias, da mesma forma que existe o dom de palavra, nós sabemos que servir é um dom dado por Deus, então servo é o maior título que alguém pode ter, e nós sabemos que se eu não sirvo, eu não sirvo. Se alguém não serve para servir, também não serve para mais nada. Servir é a melhor forma de dizer, eu te amo para alguém. E por que nós precisamos implantar essa cultura, a cultura do voluntariado? Porque nós sabemos que o reino de Deus depende de pessoas compromissadas com Ele. Voluntário é aquele que faz. Voluntário não é somente aquele que faz, mas é aquele que é, porque o coração dessa pessoa é um coração de servo. E quando nós pensamos acerca disso, nós usamos essa palavra e entendemos que voluntário é vida. É aquela pessoa que trabalha por amor. Servir não é preencher uma vaga na igreja. As pessoas precisam mudar a cultura porque acham que vão para a igreja e vão fazer uma determinada atividade porque a igreja precisa. Não. Se você diz a igreja precisa, eu vou fazer de qualquer jeito, não faça. Você não deve fazer algo na igreja porque a igreja precisa, não. Você deve fazer porque você ama aquilo que você está fazendo, porque você entende que você é uma coluna na casa de Deus, porque você entende que você é uma das pessoas que determinaram e projetaram no seu coração servir. E a cultura, nós precisamos entender que essa cultura do voluntariado, nós precisamos então entender que é preciso quebrar paradigmas. Quando eu falo de paradigmas, existem pessoas que têm 10, 20, 30 anos na igreja, mas não entenderam ainda o que é servir. E como nós falamos aqui, é um processo. Nós também falamos das cadeiras. A pessoa entra na igreja e a primeira vez que ela vem na igreja, ela é apenas um visitante. E o visitante, como nós falamos aqui, ele entra para ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa que vem à casa do Senhor, ele precisa entender, e nós precisamos entender como povo de Deus, que ele precisa estar ali atento à voz do Senhor, porque é ali que Deus vai falar com ele, é ali que o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E estando na casa de Deus, nós precisamos tratar essas pessoas bem, com amor, com carinho, com respeito,
Porque ele, em primeiro momento, ele veio ouvir a palavra de Deus, e você precisa receber a todos os visitantes. Muito bem. Depois de visitante, nós falamos de uma próxima cadeira. E os irmãos lembram qual é a próxima cadeira? É a do discípulo. O visitante vem, depois ele se torna um discípulo do Senhor. E como discípulo do Senhor, ele ainda não é membro. Primeiro ele precisa ser discípulo. Primeiro ele precisa ser servo de Deus. Primeiro ele precisa entender que o seu compromisso maior é com o Senhor Jesus, é com aquele que deu a vida por ele. A nossa maior aliança é com o Senhor. Não é com título nem placa de igreja, não é com liderança de igreja, não é com denominação A, nem B, nem C. Nós precisamos entender o que é ser discípulo, e ser discípulo é ser servo do Senhor. Por isso que se você se torna um discípulo, você se torna aqui em Eunápolis, em qualquer lugar do mundo, aonde você for, você precisa carregar o título de discípulo do Senhor. E depois de discípulo, ele se torna o quê? Membro da igreja. Nós precisamos entender que as pessoas precisam definir o que são daquela igreja. Nós falamos aqui que todas as igrejas são importantes, assim como todas as famílias são importantes, mas você precisa ter compromisso com a sua casa, compromisso com a sua igreja. Todas as famílias são importantes, mas assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida da sua casa, da sua família, ele é pior do que o incrédulo. Todas as famílias são importantes, mas você precisa ter uma preocupação, primeiramente com os seus pais, com os seus irmãos, com a sua casa, com a sua família, com o seu lar. Da mesma forma que todas as igrejas são importantes, mas você precisa se preocupar com a sua igreja, o lugar que você congrega. Você precisa ter essa preocupação de servir a sua igreja, porque quando nós estamos na igreja, e quando o ministério de louvor aqui adora ao Senhor, ele não está adorando de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele não está cantando para os bancos, ele está cantando e adorando ao Senhor para pessoas que estão sentadas aqui. Ele está servindo a pessoas. Quando o pastor prega, ele serve a pessoas. Quando o irmão da recepção serve, ele serve a pessoas. Quando alguém está lá no berçário, ele serve pessoas. Nós precisamos entender que nós precisamos amar uns aos outros, como o Senhor nos ensina. E para isso nós precisamos entender o nosso compromisso em servir. E para isso nós precisamos entender que o nosso maior compromisso é de amar uns aos outros. E aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, no versículo 8, ele faz questão de dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que ele diz? Quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Ou seja, se eu quero cumprir a lei se cumpre no amor. Se eu cumpro a lei, eu preciso entender que cumprir a lei é amor. Da mesma forma que no verso seguinte ele diz: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei do Senhor Jesus se resume no amor. Da mesma forma que nós precisamos entender que ele faz questão de dizer em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Observe, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Pastor, qual é o meu chamado? O meu chamado primeiramente é amar a Deus e depois amar pessoas. Não existe outra coisa. Talvez você possa dizer: mas pastor, o meu chamado é ser advogado, o meu chamado é ser médico, o meu chamado é ser professor, o meu chamado então é cuidar de vidas, é trabalhar no hospital. Enfim, você pode ter N coisas onde você possa dizer: não é o meu chamado. Não, o seu chamado em primeiro lugar é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aliás, toda a lei e os profetas se resumem no amor, e é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos então desenvolver essa cultura do servir, essa cultura do amar, essa cultura de nos preocuparmos uns com os outros. E para finalizar hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante: como então implantar essa cultura do voluntariado. Nós já sabemos o que é ser voluntário, nós já sabemos naquilo que se resume a lei do Senhor, mas para que eu possa implementar essa cultura, eu preciso ter um cuidado com algumas coisas.
Hoje nós podemos perceber nas igrejas muitas pessoas de braços cruzados, sentados nos bancos, e muitas vezes sem ter uma ocupação na igreja. Queridos irmãos, nós precisamos entender algo muito sério. Muito sério. Quando nós pensamos acerca da cultura do voluntariado, entender o nosso papel como igreja de Deus. Deus não morreu numa cruz para que eu e você ficássemos de braços parados, de braços cruzados. Deus não morreu numa cruz para que nós pudéssemos ficar aqui tão somente sentados, ou cultuando, ou adorando ao Senhor. Mas Deus morreu numa cruz porque Ele entendeu que nós precisamos ser discípulos do Senhor. E ser discípulo é fazer a vontade de Deus. Mas pastor, como eu posso fazer a vontade de Deus? Nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, nós precisamos criar espaço para que as pessoas possam servir. Ou seja, como eu crio espaço para as pessoas servir? Eu preciso facilitar a vida das pessoas na igreja. Mas como assim facilitar? Eu preciso facilitar para que todos sirvam na igreja. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você pensa em servir e algumas pessoas vão dizer assim: mas pastor, fulano entrou na igreja hoje, foi batizado hoje, já quer servir. Sim, irmão, ele tem que servir. É claro que existem critérios, mas o que eu não posso é dizer assim: olha, o irmão só pode servir na igreja depois de 5 anos de ministério. Ou eu dizer, o irmão só vai servir na igreja depois que ele expulsar 20 demônios. Ou o irmão só vai servir na igreja depois que ele lê a Bíblia toda 10 vezes. Olha, o irmão só vai servir na igreja depois que o irmão orar e a pessoa for curada. Mas não basta qualquer cura. Ela tem que ser comprovada cientificamente. Não existe isso. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, são transformadas pelo Espírito Santo, mas as exigências muitas vezes impedem as pessoas de servir na obra do Senhor. As pessoas precisam ter esse direito de adentrar a casa do Senhor e entender que precisam trabalhar para Deus. Quando nós observamos a história de Jesus, Jesus olhava para os discípulos trabalhando e dizia: ei, vinde a mim, ei, largai as suas redes. Ele falou com Pedro: deixa aí, agora você será pescador de homens. Nós observamos ele dizendo para Mateus: ei, vem comigo. E tantos outros, Jesus só diz: ei, vem, vem. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos entender que servir é muitas vezes uma mudança, uma transformação de mente, porque de fato só vai servir quem tem a natureza de Jesus. Só quem tem a natureza de Jesus serve. Por quê? Porque Jesus é servo. E o diabo não sabe o que é servir. Por isso que aqueles que não servem é porque não têm a natureza de Jesus. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos facilitar na igreja para que todas as pessoas possam servir. Eu não posso criar barreiras para que o meu irmão possa servir. Eu não posso criar barreiras para que as pessoas possam se chegar e fazer a obra do Senhor. Não. Enquanto os discípulos aprendiam com Jesus, eles iam servindo a comunidade. E nós sabemos que o ministério dos discípulos foi intenso, foram 3 anos. Mas a partir do momento que Jesus disse vem, eles começaram a fazer a vontade do Senhor. E seguiam a Jesus e faziam aquilo que Jesus determinava. Então nós precisamos entender que nós precisamos criar espaços para as pessoas servirem na igreja. Imagina, chega o irmão e ele tem um talento. Quando nós falamos de talento, ele tem uma vocação natural para a música. Ou ele tem uma vocação para um determinado instrumento, e ele já aí fora, e nós sabemos que ele toca. Aí você vai dizer: não, meu irmão, você não pode servir ao Senhor como voluntário. É claro que precisa se passar um processo, um tempo, onde ele vai vir para a escola bíblica, onde ele vai aprender, onde ele vai ser batizado, para depois ele servir no ministério. Mas nós não podemos impedir as pessoas de fazerem outras atividades da igreja, desde que elas sejam capacitadas para fazê-lo. Primeiro nós falamos aqui, a pessoa tem que ter caráter. Caráter é a primeira coisa. Depois dela ter caráter, ela tem que ter compromisso com o reino de Deus. E nós sabemos que ser compromissada é entender aquilo que nós precisamos fazer. Mas da mesma forma ela tem que ter uma combinação com a igreja a qual ela serve. Porque se ela está numa igreja, mas às vezes ela vai falar mal dessa igreja, ela não pode servir nessa igreja. Ela tem que concordar com aquilo que a igreja prega, senão ela não pode servir nesta igreja. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que todo mundo pode servir, mas nem todo mundo pode servir em todo lugar. Como assim, pastor? Nós temos na igreja vários ministérios.
Agora imagine se você identificou que uma pessoa, ela tem um problema em uma determinada área da sua vida. E, por exemplo, se ela tem uma tendência ou um problema à pedofilia, por exemplo, ela não pode trabalhar no ministério infantil da igreja. Isso é sabedoria, isso é zelo. Ela pode servir em outros ministérios, mas em ministérios específicos ela não pode servir. Ou se a pessoa tem um outro problema e ela ainda não está liberta, ela precisa primeiro passar por um processo para que ela seja liberta por Jesus. É um processo. É uma coisa que nós precisamos entender e compreender, como nós colocarmos as pessoas em cada lugar, no lugar certo, para que possam servir e fazer a obra do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando alguém chega na igreja, a primeira coisa que você faz, e eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, eu vou pegar aqui como hoje. A irmã Cris está na igreja hoje trabalhando no ministério infantil. E aí ela, como voluntária, ela precisa levantar recursos. Ela diz, vou fazer pão para vender. E aí o que ela faz? Ela chamou a irmã Jesuína. A irmã Jesuína, e o que acontece? Ela está fazendo, mas a irmã Jesuína está trabalhando junto. Então eu acompanho aquilo que o outro faz. Então nesse primeiro momento, quando você chama alguém para o ministério com você, você precisa em primeiro lugar fazer e o outro observar o que está sendo feito. Enquanto um faz, o outro observa. Depois nós precisamos entender que todos dois vão fazer juntos a mesma coisa. E depois de fazer juntos, o que é que você faz? Você coloca o outro para fazer e apenas observa. E quando a pessoa aprendeu, o que é que você faz? Você deixa ela fazendo aquilo. E agora você já vai caçar outra pessoa para trabalhar em outro ministério. Na vida é assim, a prática também funciona da mesma forma. Quando você vai trabalhar com alguém no setor em sua empresa, o que é que você faz? Você diz, olha, que eu vou fazer. E aí a pessoa simplesmente olha e enquanto ela está observando, ela está aprendendo. Depois, em um outro momento, vocês dois fazem juntos, dividem as tarefas. Em terceiro momento, o que é que você faz? Agora você vai fazer sozinho, eu vou só observar. Se precisar de uma correção, eu irei fazê-lo. Se não precisa e ela está apta a desenvolver sozinho, você deixa ela trabalhando e você vai servir em outro lugar. Isso é muito comum, nós aprendemos observando. Nós observamos os nossos pais desde a infância, e aquilo que nossos pais faziam, nós aprendemos a fazer. Essa semana, enquanto eu ensinava Ian a dirigir, semana passada eu dizia, Ian, observe o que eu faço, e faça. Às vezes você tirou a sua carta de habilitação, mas você ainda não está expert no assunto. E não que eu seja expert, porque eu brinco com ele, na realidade a gente vai morrer aprendendo. Quando a pessoa diz, não, eu sei tudo, já sei dirigir, eu domino tudo, tome cuidado com ela. Porque muitas vezes o ego dela é grande demais. Da mesma forma é no reino de Deus, na igreja do Senhor. Nós precisamos entender que nós vamos ser aprendizes até a volta de Jesus. E nós estaremos aprendendo. Uma segunda coisa que nós precisamos entender, que nós levantamos voluntários de que forma? E mantemos voluntários. Hoje muitas pessoas começam a servir, mas algumas delas desistem. Porque nós precisamos aprender algo, a valorizar o coração de servo. Queridos, nós precisamos aprender a valorizar as pessoas com o seu coração de servo. O que move o servir na igreja, na obra do Senhor, é o coração. Não adianta ter título. Se você não tem coração, o título não serve para nada. E aí nós lembramos daquela parábola do bom samaritano, ou do samaritano, narrada lá em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. O que acontece ali, nós sabemos que passou o sacerdote. O sacerdote tinha o quê? Título. Ele olhou com os olhos da carne, mas ele olhou com os olhos da carne e deixou aquele homem lá, porque ele não olhou com o coração. Passou também o levita, e o levita passou, olhou, mas também não fez nada. Mas passou alguém, o samaritano, e esse se preocupou, esse teve compaixão, e esse fez algo para mudar a história daquele homem. Quando nós falamos em servir com o coração, é entender que a pessoa só vai servir de fato se ela amar aquilo que ela está fazendo. Nós podemos perceber na palavra de Deus homens que não observaram pelo coração e muitas vezes fracassaram. E é claro, nós observamos isso em 1 Samuel capítulo 16, no texto sagrado, versículos 6 e 7, nós observamos que Deus manda que o profeta, então, Samuel, pudesse ali ungir Davi como rei. Mas a Bíblia diz que no verso 6, ele olha para Eliabe, e vendo aquele homem forte, robusto, ele diz, certamente está aí ungido do Senhor.
Mas aí Deus faz a observação no verso 7, ele diz, olha, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Eu rejeitei. E nós sabemos que o Senhor rejeita, porque ele diz, olha, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Nós precisamos observar o coração. Primeiro, quando a pessoa chega na igreja, ela precisa ser observada. E nós observamos o coração, se de fato ela tem um coração de servo. Porque nós sabemos que hoje, muitas pessoas saem de igrejas para igrejas. Isso é um fato. Em todas as cidades. E aí nós precisamos observar o coração. Eu costumo brincar que tem gente que chega numa igreja e diz, eu quero inventar roda. Porque ele quer mudar toda a logística da igreja, todo o processo que a igreja tem trabalhado há anos, aquela denominação específica. Querido, há lugar para todas as pessoas do reino de Deus, mas há lugar em igrejas específicas. Então nós precisamos respeitar aquela denominação como ela trabalha, e se algo pode ser melhorado, vai ser melhorado com o tempo. Mas existem pessoas que chegam e dizem, olha, nessa igreja eu fazia isso. Você sabe lá o apóstolo Paulo? Eu ensinei ele a escrever as cartas. Você conhece Ruth? Eu estava com ela lá, orientei ela. Noemi, tive com ela, basicamente assim. Olha, você sabe Jesus? Nossa, eu quase entrei no ministério de Jesus, fui um dos discípulos dele. E tem pessoas que acham que sabem tudo, e fazem tudo. Olha, o ministério de louvor, eu trabalhei no ministério de louvor, e lá era assim, assim, e eu fazia, acontecia. Mas não é isso que define um servo. O servo é definido pelo seu coração. É por isso que nós precisamos entender e valorizar o coração, e não o título. Olhamos para o sacerdote passou de largo. Nós precisamos então testar a pessoa, e se ela não servir naquela área específica, e se ela não suportar servir, com certeza ela não é um servo do Senhor. Nós observamos como às vezes o nervosismo, chateia-se, vai embora, porque ela não está ali, porque ama pessoas. Às vezes ela quer apenas o título, um cargo. E nós precisamos entender que no ministério de Jesus só ficaram as pessoas que tinham compromisso com pessoas. E quando nós falamos em servir na obra de Deus, nós precisamos valorizar o que ela faz, nos mínimos detalhes. E quando eu falo valorizar, queridos, todos são importantes no reino de Deus. Não há diferença entre aquele que prega, aquele que canta, aquele que varre o templo, aquele que serve. Não há diferença. Todos são importantes para Deus. Ninguém pode desprezar a função do outro. Todos são importantes. E eu fico imaginando nesse quesito de importância. Imagine se aqueles que trabalham na limpeza da prefeitura ficassem uma semana de folga. O que aconteceria com a cidade? Você não suportaria andar nas ruas. Todas as atividades são importantes. Todos têm a sua relevância dentro da sociedade. Imagine se aquela pessoa que faz aquela atividade não vem mais. Coisas tão simples que nós precisamos observar. Nós lemos lá em Êxodo capítulo 17, e lá conta-se a história de Amaleque. Nós sabemos que Amaleque se levantou contra Israel, e acontece algo ali que nos chama a atenção. A Bíblia diz que Moisés foi para o monte, e coube a Ur e a Arão. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel vencia a batalha. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. E a Bíblia diz então que eles pegam uma pedra, e Ur segura de um lado, e Arão segura de outro. Olha que coisa simples, irmãos, segurar as mãos do líder. Talvez alguém pudesse dizer assim, mas Arão era um sacerdote, Arão tinha uma função nobre, Arão era uma pessoa que fazia tudo e mandava em muitas pessoas, mas agora Arão está sustentando as mãos de Moisés. E as pessoas poderiam olhar para aquela função e dizer, não, que coisa desprezível, não há necessidade disso. Às vezes nós observamos isso na casa de Deus, quando alguém chega e de repente vai ajeitar um arranjo, vai passar um pano, vai tirar uma poeira, vai fazer uma coisa simples na casa de Deus. Nós precisamos entender que a vitória foi de todo Israel. Da mesma forma, a vitória na igreja é de todos que estão na igreja. Quando o irmão chega para adorar ao Senhor e adora com maestria,
quando o pastor vem e prega, quando a igreja está ornamentada, arrumada, quando a equipe de som, de multimídia está funcionando, e as pessoas vêm e entram na casa do Senhor, e ali há conversão, e ali há transformação, e aí vidas chegam, nós sabemos que todos foram importantes. Essa alma foi ganha não foi pela pregação, não foi só por louvor, mas por toda uma equipe de servos de Deus, trabalhando para que a obra de Deus seja feita, desde a recepção até tudo aquilo que aconteceu aqui dentro, e toda a estrutura envolve pessoas, e nós servimos a pessoas. É por isso que nós precisamos entender a nossa responsabilidade no meio do reino de Deus. Todos são importantes. Todos somos membros do mesmo corpo, e nós sabemos que o pé tem a sua importância, o nariz, a boca, a orelha, todos são importantes, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, todos são importantes, todos precisamos fazer aquilo que é necessário fazer. Por isso que ninguém é melhor do que ninguém, e nós sabemos que se Arão nem Hur seguram as mãos de Moisés, Israel perdia a batalha. Uma coisa simples. Às vezes na igreja do Senhor, é um cumprimento que você dá a alguém, é um sorriso que você dá a alguém, é um abraço que você dá a alguém, é a forma que você acolhe as pessoas, que vão fazer com que elas permaneçam na presença de Deus. Mas a forma também, se você não fizer, nós sabemos que isso afasta as pessoas do reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, versos 7 e 8, ele faz questão de frisar: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra ministério, na minha versão ARA, é exatamente se é servir, dediquemos a servir. Aí ele diz: olha, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E aí, ou que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, se você serve, irmão, sirva com prazer. Se você exerce o dom de misericórdia, faça com alegria. Se você tem o dom de contribuir, contribua, irmão. Ou seja, todos nós temos um dom, temos uma função na casa de Deus, e todos nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Isso é ser igreja, igreja é ser corpo. E nós sabemos que você não vai ver por aí um corpo sem cabeça. Você não vai ver aí um corpo andando de qualquer jeito. Imagine um corpo sem cabeça, sem tronco, sem membros, não vai funcionar. O corpo precisa estar perfeito, alinhado, todos com o mesmo propósito. Então, quando nós falamos em ministério, nós precisamos entender, e nós precisamos manter os voluntários. Da mesma forma, ele diz: olha, quando nós pensamos em voluntariado, eu e você não podemos ter medo de convidar as pessoas a fazerem algo na casa do Senhor. O óbvio não dito não é óbvio. Quem disse isso foi o pastor Costa Neto em uma das suas ministrações sobre voluntariado. O óbvio não dito não é óbvio. Às vezes nós queremos que as pessoas leiam os nossos pensamentos. Irmãos, só Deus tem essa capacidade de saber o que eu penso. Só Deus conhece a palavra antes de sair da nossa boca, como diz o salmista no Salmo 139. Só Deus. As pessoas não têm como saber aquilo que nós estamos pensando. As pessoas não têm como saber aquilo que nós queremos fazer. É por isso que nós precisamos convidar as pessoas a nos ajudar no ministério que nós estamos envolvidos. Às vezes você está sofrendo no ministério sozinho, convide outras pessoas para te ajudar. Convide outras pessoas para dividir o fardo com você, para andar com você, para caminhar com você. Porque se você não diz, se você não pede, não vai acontecer. E da mesma forma nós precisamos o quê? Encorajar essas pessoas. E a Bíblia, ela sempre tem uma palavra de encorajamento. Ela sempre tem uma palavra de celebração. É por isso que o salmista no Salmo 139, no versículo 23 e 24, ele diz: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está pedindo: sonda-me, ó Deus, o meu coração. Só o Senhor para fazer uma leitura do nosso coração. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a honrar as pessoas que trabalham nesse ministério do voluntariado. E eu louvo a Deus, porque nesta igreja, na Igreja Batista Canaã, tem muitos voluntários.
Eu não vou citar o nome aqui, mas tem muitos. Mas ao mesmo tempo eu digo assim, ainda tem muitos que podem se juntar a esse ministério. Muitos. Muitos que podem se achegar e podem contribuir para que o ministério de Deus cresça, para que a igreja do Senhor cresça. Porque o nosso papel, o nosso chamado é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E se nós não fizermos isso, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Porque não trata apenas de um, se trata de um corpo, trabalhando em conjunto para que o reino de Deus cresça. E quando nós pensamos em voluntariado, nós precisamos entender que todo voluntário precisa ser tratado com seriedade e com leveza. Eu achei muito interessante, o pastor ele cita o seguinte exemplo. Imagine o seguinte, irmãos, hoje a nossa igreja, a nossa realidade é uma igreja de porte pequeno. Agora imagine, nós temos aqui o ministério de recepção da igreja. Eu vou dar esse exemplo para você. E aí no ministério de recepção, às vezes, qual é o ideal? Que você chegue meia hora antes. Aí vamos supor que tem uma equipe de 4. Aí 3 chega meia hora antes. E um chega 5 minutos antes. E aí o que acontece? Esse um chega, olha, hoje eu atrasei. Choveu, ou o sol estava forte demais, né? E aí chega abafado, você diz, não, tranquilo, tudo bem. Mas aí você observa no próximo domingo, a mesma coisa, a mesma escala. Os 3 chegaram meia hora antes e o outro chegou 5 minutos, correndo, suado, com o cabelo todo despenteado, despreparado. E aí o que acontece? Você diz, não, tudo bem. Aí chega um terceiro domingo, a mesma coisa. O que você tem que falar? Não, meu irmão, você não entendeu o que é voluntariado. Com leveza. Meu irmão, você não entendeu. Ser voluntário é algo de grande valor no reino de Deus. Vidas são impactadas e transformadas através da sua vida. Você está aqui para servir pessoas, para amar pessoas. Mas talvez você está muito ocupado, você está trabalhando demais. Faz o seguinte, dá um tempinho, fica aí uns 3 meses aí, só participando dos cultos, com leveza, com tranquilidade. Depois de 3 meses, quem sabe ele te procura e diz, olha, eu aprendi, eu quero servir novamente na igreja. Aí o que você vai fazer? Não, meu irmão, agora você pode servir. Porque ele entendeu, isso é leveza. Às vezes não é chegar e reclamar e desabafar com a pessoa, não, leveza. Da mesma forma que nós precisamos aprender algo aqui, e todos aqueles que são líderes de ministérios, eu vou pedir algo a vocês. Nós precisamos ter um termo de compromisso. Você que tem o seu ministério, já começa a pensar no seu termo de compromisso. Eu preciso do apoio da liderança nesse sentido. Nós precisamos implementar e nós precisamos de um termo de compromisso, onde as pessoas vão ter algo onde elas vão assinar e vão se responsabilizar por aquilo que elas se comprometem a fazer na igreja do Senhor. Porque se nós não temos esse termo de compromisso, se as pessoas não entendem a seriedade de ser um voluntário, elas não podem se voluntariar para trabalhar na obra de Deus. Porque isso é entender a nossa responsabilidade como servos de Deus no ministério. Porque muitas vezes, como servo, como voluntário, você vem, mesmo sem poder, mesmo com a cabeça doendo, mesmo cansado, mas ainda assim você entende a sua responsabilidade, o seu compromisso. Ou quando você não vem, você avisa. Eu achei tão bonito. O Nicolas chegou para mim aqui hoje à tarde e disse, pastor, eu quero lhe pedir perdão. O que foi, Nicolas? Eu não vou poder cantar hoje. Olha que coisa linda. Porque eu estava porque eu estava jogando bola. Digo, você jogando bola, Aí brinquei com ele. E eu machuquei minha mão. Aí ele mostrou a mão inchada aqui. Falei, não, fica em paz. Aí ele falou, acho que, não, a pastora mandou eu ir no médico fazer um raio-x. Digo, amém. Falei, aperta a sua mão que eu vou te examinar. Aí eu brinquei com ele, né? Falei, tá apertando a mão do pai. Fica tranquilo que não quebrou nada. Se tivesse quebrado, você não aguentava apertar a mão. Mas é bom fazer um raio-x para comprovar. Isso é entender a nossa responsabilidade. Isso é entender a seriedade do trabalho na igreja do Senhor. Porque se a gente não entender isso, irmãos, a obra de Deus não avança, a obra de Deus não cresce. Isso vale para todos. É importante entender e termos esse termo de compromisso com aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer no ministério. Com o seu compromisso, a sua hora certa para chegar, a sua hora certa para fazer. Porque se a pessoa ela não obedecer aqueles critérios, ela não pode servir.
ela não está capacitada a servir, porque ela não entendeu que voluntário não é mão de obra de graça, não é mão de obra barata, é mão de obra que não tem preço. Ela não entendeu que voluntário não é simplesmente vir e servir as pessoas. Não. O voluntário vai além, é aquele que coloca o coração, porque ele tem a natureza de Jesus. Porque nós sabemos que a essência de Deus é o amor. E sem entender a natureza de Jesus é impossível servir uns aos outros. Porque nós podemos perceber que muitas pessoas criam obstáculos para que os outros servem. Porque dizem, não, eu já estou aqui na igreja há 10 anos, há 20 anos, pastor, e só eu faço isso aqui. Irmão, precisa acordar, precisa mudar de visão, porque você precisa ceder espaço para que outros possam fazer, porque às vezes há um tempo de servir, e há um tempo onde muitas vezes você vai ser servido pela própria igreja, e um servo, quando ele é servido por outro servo, ele não muda a sua natureza, e isso é muito importante, irmãos, isso é honrar as pessoas. Eu honro as pessoas não é porque preciso, porque precisam. Eu não vou dizer assim, poxa, eu vi o Miguel tocando aqui, vou dizer, Miguel, que lindo você está tocando, que bênção, vou honrar o Miguel. Não é porque ele precisa, mas é por aquilo que ele faz na obra de Deus. E quando você elogia alguém por aquilo que ele faz com excelência, ele sendo servo, ele vai dizer obrigado, porque as palmas são para ele, mas ele vai entender assim, obrigado, mas dentro do seu coração ele vai dizer, obrigado ao Senhor, porque Ele me deu essa capacidade de fazer. Então nós precisamos entender que isso é honrar uns aos outros, da mesma forma que nós precisamos ter essa cultura, e a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia trata desse servir, desse amor, desse cuidado, porque nós precisamos entender que Jesus foi o primeiro onde Ele faz questão de dizer que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus cumpre o seu papel, servindo cada vez mais uns aos outros. E Jesus serviu de tal forma que deu a sua vida por amor a nós. Da mesma forma que alguém pode dizer, mas como servimos? Para finalizar, Mateus 25:40, ele diz assim, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nós servimos a Jesus quando nós servimos o nosso irmão. Querido, Jesus não vai estar com os braços estendidos para você. Jesus não tem braços. Pelo menos Jesus, o Espírito. Deus não tem braços. Jesus agora está no trono, hoje nós estamos na dispensação do Espírito. Os braços a qual a Bíblia se refere, o cuidado a qual a Bíblia se refere, muitas vezes é servir uns aos outros, abraçar uns aos outros, estender as mãos uns para os outros, cuidar uns aos outros, alimentar uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar os vossos pecados uns aos outros. É interessante que Tiago ele diz, 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Observe que ele faz questão de dizer, quando nós oramos, quando nós cuidamos, quando nós confessamos, quando nós nos preocupamos uns com os outros, nós somos curados. E servir cura depressão. Quantas pessoas têm depressão e às vezes quando começam a se envolver no ministério, são curadas? Quantas pessoas vivem ansiosas e muitas vezes por servir na igreja de Deus e no reino de Deus, são curadas? Quantas pessoas vivem preocupadas, estressadas e por servir no reino de Deus, são curadas? Quantas pessoas estão enfermas, mas porque decidem servir uns aos outros, elas são curadas, são transformadas. Às vezes tem pessoas que só vivem murmurando da vida, e quando começam a servir, já começam a sorrir, já começam a tratar o outro melhor, e já começam a ser transformadas. Então o desejo do meu coração nessa noite, é que você saia daqui nessa certeza, de que se você ainda não serve ao Senhor, à igreja do Senhor, ao seu irmão, que nessa noite você saia daqui com a visão, eu preciso servir. E aí você diz assim, mas pastor, eu preciso fazer agora de imediato um curso, eu preciso fazer isso ou aquilo outro. Não, meu irmão, é o teu coração. Nós só precisamos do seu telefone, só do seu telefone, do seu nome, dizer, pastor, eu quero servir.
E a igreja precisa de pessoas aptas para servir em todas as áreas da igreja. Amém? Vamos colocar de pé? Então eu louvo a Deus pela sua vida. E eu espero que você tenha entendido nessas 4 ministrações a importância de ser um voluntário na obra do Senhor. Se um faz, nós iremos devagar. Mas se toda a igreja faz, nós vamos muito mais rápido. Então o desejo do nosso coração é que toda a igreja se envolva, que toda a igreja acolha, que toda a igreja sirva uns aos outros e ame uns aos outros. Na Bíblia, mais de 50 mandamentos recíprocos, porque Jesus nos ensinou. E se nós queremos verdadeiramente dizer que somos discípulos do Senhor, só tem uma forma: amando uns aos outros. Como ele diz lá em João 13:35, e nisso sabereis se sois meus discípulos, se me amardes, ou se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Estenda as suas mãos. Soberano Deus, Pai querido, nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja aqui nessa noite. Te agradecemos pelo teu povo aqui reunido, ó Pai, nessa noite. E nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha colocar em cada coração aqui nessa noite o desejo ardente de te servir, ó Pai, e de servir aos nossos irmãos, de servirmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, porque de fato a lei se resume no amor, e que nós possamos amar como o Senhor amou. Pai, abençoa cada um dos teus filhos nessa noite, e que possamos sair daqui, ó Deus, nessa certeza de que nós podemos fazer algo a mais, e que de nós podemos mudar a história de mais uma pessoa. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, dedicarmos a nossa vida ao Senhor, e uma vida de serviço, e uma vida de amor e dedicação à obra do Senhor, porque este é o maior título que o homem pode desejar no seu coração, é o título de servo. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos teus servos aqui nessa noite, e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, e nos dê uma semana de vitória, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus que oramos, e todos digam, que Deus abençoe a todos. Após uma oração silenciosa, ide em paz, que o Senhor os acompanhe.